começar a gravar, né? Tô esquecendo aqui. Então, pulei da parte de princípios gerais, né? Que o mais importante, eu até resolvi exercício. Falei sobre um pouquinho de eclipse, né? Solar, lunar, caixa escura. Fiz um cálculozinho lá de caixa escura para achar a altura do prédio. Tudo bonitinho. Depois eu resolvo mais um ou outro exercício. Então, o mais importante daquele assunto foi aquilo lá mesmo, tá? Agora já vou pular para a parte de espelho. Por quê? Porque espelho a gente está o tempo todo utilizando. Retrovisor de um carro é um tipo de espelho, né? Aquele espelho que Flávia olha lá para ver se vai abrir o portão ou não, né? Para te identificar quando você está chegando ali no colégio, na rampa, tem um espelhozinho perto do portão, assim que quem está dentro da secretaria consegue pelo espelho ver quem está lá no portão, né? Naquele último portão lá, né? Penúltimo, né? Que ainda tem outro ainda. Aí aquele tipo de espelho já é outro, diferente desse que você está acostumado a ver todo santo dia aí na sua casa, que é o espelho plano, né? Pelo menos geralmente todo mundo tem um espelho plano em casa, né? E antes que Letícia Paixão faça uma pergunta muito criativa, né, Letícia? Eu não tenho outro espelho que não seja plano em casa, tá? Embora seja físico. Não tem. Geralmente eu deixo meu material, ele só passa aqui em casa quando eu compro alguma coisa. Eu tinha espelho esférico, né? Que deforma a imagem. Passa aqui em casa, mostro para meus meninos e mando lá pro colégio. Aqueles espelhos de circo que muda a forma, é esses espelhos diferentes? Os de circo geralmente é, ele não é, por exemplo, ele é meio ondulado. Tem alguns que são até ondulados, que é para deformar mesmo. E outros são assim, põe, da cintura para cima estica a pessoa, às vezes da cintura para baixo encurta. Então tem uns que tem, não é uma curvatura só. Aqui na física a gente vai falar ou do reto, 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 que é o plano, ou então do côncavo, né, que a gente fala que é a parte de dentro da colher, né, como se fosse a parte de dentro da esfera, e vai falar do convexo depois. Né? Depois a gente vai familiarizar com esses nomes todos, quem não está acostumado, que é a parte de fora da colher, a parte de fora da esfera, que é a parte convexa. Então, na verdade, a gente vai falar do espelho reto, do esférico, né? Se eu usar a colher, olhar, depois você pega uma colher maior, geralmente a gente fala colher de arroz, né? É uma colher maior e olha para dentro da colher, para a parte de dentro da colher, né? Aproxima, afasta, olha o que, que acontece com a imagem. Depois pega as costas da colher, a parte de trás da colher, né? Ou da concha, né? A concha também é bem esférica, a concha de feijão. Aproxima, afasta para ver o que, que acontece com a imagem, né? Então a imagem é deformada, ela muda, não é o que você está acostumado a ver todo dia, né? Quando você vai olhar no espelho plano, né? Pentear o cabelo ali, escovar os dentes, você está olhando o espelho plano. Então as características são diferentes e como o espelho é plano, ele não deforma a imagem, ele não muda. Quando a gente fala deformar a imagem, ele não muda tamanho da imagem, né? O espelho normal. Não muda o tamanho, não muda a orientação que a gente fala. Eu vou familiarizar todos esses termos, tá? Orientação é o quê? Eu não me enxergo de cabeça para baixo quando eu olho para o espelho, né? Você levantou, olhou para o espelho, está de cabeça para baixo, volta, dorme mais um pouco, tá? Espera mais um pouco, às vezes alguma coisa aconteceu aí. Então você não vai se enxergar de cabeça para baixo no espelho plano, no espelho comum. Em relação o lugar onde a imagem é formada. A gente está acostumado a olhar para um espelho plano e ver a imagem lá, como se ela estivesse dentro do espelho. Né? Até... Ai, meu Deus do céu. A gente até enxerga como se fosse uma. Como se a distância, a impressão, inclusive, que a gente tem, que a distância que nós estamos do espelho é a mesma que a imagem está do espelho. E a gente sabe que o espelho não tem essa profundidade toda, né? Então, mas a imagem nos dá essa ideia de que ela está tão distante do espelho quanto nós estamos do espelho. Ah, eu estou 1 metro do espelho, cara. A impressão que eu tenho é que a minha imagem também está a 1 metro do espelho, né? Só que dentro dele. Né? Ou seja, eu estou da minha imagem 2 metros de distância. Né? Então, enfim. E essa de círculo, Letícia, geralmente eles são mais. Às vezes são ondulados para dar uma.
para deformar ainda mais a imagem ainda, né? Mas beleza. Aqui eu vou olhar o que, que acontece com o objeto. Por enquanto eu não estou preocupado com o tamanho do objeto, nem se ele está de cabeça para baixo ou não. Tá? Vou usar um pontinho amarelo aqui para servir de objeto. Vou colocar o observadorzinho aqui do lado, que é esse olho, e vou Carlos, colocar. Fala, amigão. o espelho consegue reproduzir sombra ou a sombra vai vir da falta de luz? Bem, você fala se na frente do espelho tiver uma imagem que tá com sombra, a sombra vai virar como se fosse um objeto para o espelho, né? Ele vai reproduzir a, 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 as sombras, ele vai reproduzir a sombra sim, né? Suponhamos, por exemplo, que eu estou do lado de uma parede, né? Aí tem uma sombra na parede, né? Tá projetando uma sombra na parede. Aí na minha frente tem um espelho, né? De forma que o espelho tá me pegando e pegando a imagem que tá a sombra que está na parede, por exemplo. Vai pegar normal, normal, beleza? É que a sombra, às vezes, dependendo da posição que eu estou em relação ao Sol, né? O Sol, a posição do Sol em relação à Terra também, eu tenho até mais de uma sombra projetada no chão, né? Porque vem luz de vários pontos do ambiente, então o espelho consegue pegar também. E beleza? Então eu vou começar com um espelhozinho plano, vou depois passar para espelhos esféricos e depois eu vou falar de lente, tá? No caso de lente, é, a gente usa muito, por exemplo, você usa numa lupa, a gente vai bem em cima do que realmente tem aplicações assim que a gente costuma usar mais no dia a dia. Eu vou falar de lupa, por causa de né, lente, a lupa eu utilizo. Lentes eu utilizo, se eu tenho miopia eu utilizo lentes, se eu tenho presbiopia ou hipermetropia, qualquer defeito de visão, eu utilizo lentes esféricas, né, das que nós vamos estudar aqui. Microscópio, telescópio. Telescópio alguns utilizam espelhos esféricos, né? É, microscópio, né? Microscópio utiliza lente, né? Lente de aumento, enfim. Então, câmera fotográfica, né? Lente utiliza lente, né? Então tem uma lentezinha aí no celular aí na câmera do celular. Inclusive, ainda bem que eu não lembro a marca, né? Que eu não posso ficar falando marca. Inclusive tem alguns celulares que às vezes não tem a mesma os mesmos pixels, né? Do que o outro lá, mas ele tem uma lente melhor. Nossa, mas o meu é até menos pixels do que o seu e a imagem do meu fica melhor, porque depende da lente que está lá na frente da câmera, né? O celular agora virou ignorância, tem duas, três, quatro câmeras. Então, justamente até a mesma lente que fica lá no celular, às vezes é uma lente de qualidade melhor, né? Ou então o seu põe o celular aqui, põe ali, às vezes acumula uma sujeira, arranha uma, né, a lente é muito comum, você põe o celular em cima de uma coisa ou outra, às vezes arranha um pouquinho a lente, você nem percebe, a sua foto não é de tão boa qualidade assim, às vezes em função disso, né? Então não é só os pixels, né, que conta. Enfim, então a gente vai usar mais esses elementos de lente e de espelhos, tá certo? E eu vou passar para vocês depois, tá? Quem tiver o papel milimetrado, uma papelaria fácil e fácil acesso, né? O papel milimetrado é melhor, né? Mas eu vou passar um que talvez no momento que você for imprimir vai ficar meio fora de escala, tá? Mas o importante não é ele ser exatamente milimetrado, é só ele ajudar um pouco na construção, em alguns desenhos, tá? Então eu vou passar esse papel para vocês, quem quiser imprimir, ótimo, né? Quem quiser desenhar digitalmente ele aqui, como eu vou fazer para vocês, aula a aula, pode também. Ah, caso eu não vou imprimir não, eu vou desenhar ele aqui usando esse programa que você usa aí também e vou desenhar a imagem igual você vai estar desenhando. Ótimo, não tem problema não, tá? Não tem problema nenhum. Aí você pode fazer a conta separada para mim,
até num papel à parte para depois anexar, tá? Então, na hora que eu for desenhar as imagens que é para vocês me entregarem, eu vou falar com vocês, ok? Então, a princípio, eu vou falar um pouquinho da teoria aí. Tranquilos? Aí depois eu vou passar esse papel milimetrado e vou construir junto com vocês. Vai ser aquela experiência, aquela aula parecida com um papel com plano inclinado, que eu passo o papel para vocês, ou vocês adquirem um papel milimetrado. A gente vai construindo juntos as imagens e depois vocês anexam lá na plataforma, beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Bem, então imagine que essa partezinha azul aqui, esse azul aqui desbotado, esse azul aqui piscina, sei lá, ele tenha ele seja meu plano, meu espelho plano. Aqui minha bolinha amarela é meu objeto e aqui minha observação, meu observador aqui, tá? Aí tem algumas características aqui. Depois eu vou começar a desenhar, né? Tem algumas características aqui. Deixa eu explicar, vou explicar melhor aqui. Então, aqui eu preciso descrever alguns elementos de óptica, tá? Geométrica, de geometria, nada que ninguém tenha estudado antes, tá? Então, por exemplo, um dos conceitos aqui, dos princípios, vamos dizer assim, é essa distânciazinha aqui, ó. Deixa eu melhorar meu... É uma distânciazinha ali. Tá certo? Que é essa distância aqui, ó. Essa distância opa, não saiu não. Essa distância da bolinha amarela, que é meu objeto, é o que eu estou analisando, tá? A distância dela até o espelho, eu vou chamar de DO, que é a distância do objeto. Aí depois eu tenho aqui dentro dentro do espelho aqui, eu vou desprezar essa espessura dele, tá? Esse exemplo aí ficou muito espesso. Essa outra distância aqui, minha referência, gente, é sempre o espelho, tá? Então essa distância Então eu tenho essa distânciazinha aqui, que eu vou chamar de DO, tá? Esse DO aí é a distância do objeto. E a mais distância do objeto até onde? A referência sempre é o espelho. Isso aqui eu vou usar esse termo de distância do objeto pro resto da óptica, tranquilos? Vou usar isso em espelhos, vou usar isso em lentes, vou usar isso até acabar, tá? O assunto. Então, distância do objeto, né? A letrinha podia melhorar um pouco, né? Distância do objeto, tá? Sempre em relação ao espelho, até colocar aqui. É sempre em relação ao espelho. Nada me impede de numa questão em uma hora perguntar qual é a distância do objeto até a imagem dele que é formada lá dentro do espelho, tá? Mas quando eu falo DO, eu estou falando em relação sempre ao espelho, né? Que é esse carinha aqui, tá? E aqui é o meu DI, que é a minha a distância da imagem. Tudo gira em torno da imagem. Aqui na física, né? Na mídia também, né? Distância da imagem. Então, a imagem. A imagem aqui na física é tudo, tá? Então tá aí, ó. A imagem aqui, tudo gira em torno dela. Então, eu tenho aqui a distância do objeto, a distância da imagem, que nesse caso aqui, gente, né, sempre vai ser, ninguém nunca chegou na frente do espelho e falou assim, hoje minha imagem está mais distante, né? Hoje a minha imagem está mais próxima, né? Ninguém nunca chegou a reparar isso, ou seja, a imagem, a distância do objeto
ao espelho sempre é igual à distância da imagem ao espelho, né? Sempre. Beleza? Então tá aí. Que mais? Que mais que tem uns princípios que nós estudamos lá no início, estudamos lá no início, que eu vou aplicá-los aqui agora, tá? Um deles é isso aqui, ó. Quando o raio bate no espelho, eu preciso de uma referência. Vou colocar aqui, ó, de verde, para ficar bem mais destacado aqui. Que essa lugarzinho onde o raio bate, eu chamo, gente, de normal. Outro termo também que eu vou usar bastante, tá? Então, esse carinha aqui, ó, essa reta imaginária aqui, ó, onde o raio bate, eu chamo de normal, tá? Então aqui eu tenho duas normais, tá? Por quê que eu tenho essas duas normais? Porque eu preciso falar com você que esse ângulozinho que o raio aqui, ó, esse aqui é o que eu chamo de raio incidente. Como assim, cara? Porque o outro eu chamo de raio refletido. Refletido, ele já bateu no espelho e já foi embora, tá? Então, esse ângulozinho aqui que eu chamo de I, esse I é o ângulo, no início parece ter muito nome, tá? Mas é só esse que eu vou carregar pro resto da vida aqui, tá? Vou entrar no próximo volume falando só sobre isso aqui. Gente, deve ter uns... O conteúdo original, geralmente ele vem em uns 3 capítulos. Ângulo. Vem incidente. Vem nos 3 capítulos. E tem uma fórmula só, tá? É um dos conteúdos assim que geralmente ele tem 2 anos só, se eu não me engano. Não, 3, né? Essa pandemia tem uma hora que confunde a gente. Tem 3 anos que esse conteúdo vem no primeiro ano. Ele nunca foi lecionado, foi dado no primeiro ano. Agora com essa ideia de novo ensino médio, eles estão puxando no primeiro ano matéria do segundo e no segundo estão puxando matéria do terceiro, para no terceiro ter mais espaço para alguma coisa. Espero que alguma coisa útil, obviamente, né? Embora, né, o pessoal não preocupa muito com educação no Brasil, mas enfim, estão abrindo espaço. Eu espero que seja para uma coisa bacana lá na frente, para te ensinar alguma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida lá na frente, beleza? Então, esse ângulozinho aqui, ó, em relação ao normal, que o ângulo bate, ó, ele é o que eu chamo de ângulo de incidência. Ó. Tem ele aqui e tem ele nesse outro raio aqui, ó. Ângulo de incidência. Tem 2 raios, né? Tem outro raio incidente aqui, ó. E eu tenho 2 raios refletidos, que é o vermelho. Raio refletido. Né? Bateu e saiu. E aí eu tenho um ângulozinho, que eu vou colocar ele aqui de cor diferente, gente, só para chamar a atenção, tá? Que é esse outro ângulo aqui, que é o ângulo refletido, ó. Vou colocar R, que é o ângulo refletido. Então esse R, o chapéuzinho aqui, é o meu ângulo refletido. Beleza? Meu ângulo refletido. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu peguei 2 raios. Geralmente eu preciso de pelo menos 2 raios para concluir alguma coisa. Tá? Igual lá na matemática, eu preciso pelo menos 2 pontos para poder fazer uma reta. Aqui eu preciso pelo menos de 2 raios, né, de luz. É lógico que eu tenho infinitos, né? Mas saindo do objeto em todas as direções. Mas eu preciso pelo menos 2 para definir a imagem que está aqui embaixo. Ó. A imagem do meu objeto foi formada aqui embaixo, ó, né? Só que a gente sabe que, na verdade, na prática, né, não existe esse negócio do raio entrar dentro do espelho. O espelho é uma parte de vidro que a luz até entra, mas o fundo do espelho, né, é uma coisa metálica que reflete a luz, né? É uma coisa de prata, uma coisa cromada no fundo do espelho que é justamente para refletir a luz. Então, a gente até despreza essa espessura do vidro aqui, ó, mas a luz bate, um pouco já reflete logo de cara, outro pouco até entra um pouquinho no vidro e reflete no fundo do vidro.
Aí dá a impressão que a sua imagem foi formada lá dentro do espelho. Não é essa impressão que todo mundo tem? Lá dentro do espelho. Só que você sabe que o raio não entrou lá, né? Mas deu a entender que sim. Então, como não é possível o raio entrar, a gente faz essa linha pontilhada aqui, ó. Se ele entrasse, se fosse possível esse raio entrar, ele entraria e formaria a imagem aqui na onde eu estou vendo. Então esses raios aqui, ó, é o que eu chamo de prolongamento, tá? É o prolongamento do raio, tá certo? Vou usar isso muito. Prolongamentos. Eu estou vendo a imagem, só que eu sei que o raio não entra lá. Eu sei que o raio que eu vejo da minha imagem o tempo todo, no espelho, né? A luz do sol, do ambiente, enfim, do banheiro, onde for, não entrou dentro do espelho, mas formou uma imagem lá dando essa ideia. Então eu chamo de prolongamento. Toda vez que eu usar o prolongamento, eu estou falando de uma imagem que eu vou chamar ela de virtual, tá? Virtual, tá? Eu vou falar três coisas aqui. Uma sobre a natureza da imagem, tá? Isso aqui é um i, ficou parecendo, não, mas é um i. Quer falar se ela é virtual ou não. Falar se ela é maior ou menor, por enquanto não faz sentido ainda, né? Ela é igual, na verdade. Quando você chega na frente do espelho, seu rosto está do mesmo tamanho do original. Então, em relação ao tamanho, em relação à natureza dela, e seu rosto não está de cabeça para baixo. Eu comentei na última aula que se você tiver com alguma coisa escrito, né, alguma escrita numa blusa, você vai ver uma inversão horizontal. Você não vê uma inversão vertical. Você não vê a letra F de física da sua camisa, por exemplo. Quem teria uma camisa com o nome de física na frente, assim, né? Só sou eu mesmo. Mas sua camisa escrito física aqui na frente, você não vai ver o F de cabeça para baixo. Você vai ver o F virado para o lado contrário, diferente, invertido, né? Você não vai ver o F de cabeça para baixo. Né? Você não vê a palavra escrita na sua blusa de cabeça para baixo. Você enxerga ela virada só horizontalmente, como se estivesse sendo escrita de trás para frente, né? Então, aqui, toda vez que você vê essas linhas pontilhadas, você vai enxergar a imagem como, classificar a imagem como sendo virtual, ok? O que não é uma imagem virtual, Carlos? Só para dar um exemplo aí. Gente, quando eu estou na sala de aula, que eu projeto o slide no quadro, aquilo ali não está atrás de um espelho, né? Aquilo ali é uma imagem que você está vendo a luz batendo no quadro. Aí eu chamo de imagem real, tá? Então aqui, ó, os raios, tá? Esses raios aqui que estão refletindo vão entrar dentro dos meus olhos aqui, né? Só tem um olho aqui, né? Mas vai entrar nos olhos, né? E vai formar nos olhos uma imagem com os próprios raios solares. Então, no olho aqui vai ter uma imagem real, tá? Real. Porque você está vendo que a luz vai entrar nos olhos, né? Os raios aqui vão entrar nos olhos. Agora a imagem que está lá no espelho, dentro, entre aspas, né? Dentro do espelho, até colocar dentro, entre aspas, né? Ela é virtual. Não são os próprios raios que foram lá. Então eu tenho dois conceitos de imagem. Ou a imagem é real, ou a imagem é virtual. Em relação ao tamanho, que eu ainda não vou falar, ela pode ser maior, menor ou igual. E ela pode ser de cabeça para baixo ou não. Beleza? Essas são as classificações. Eu vou carregar isso até encerrar o assunto. Posso mudar o espelho, que eu vou continuar falando de DO, de DI, distância do objeto, distância da imagem, prolongamento, real, virtual. Vou continuar falando. Raio incidente, raio refletido. E uma das leis mais importantes aqui, perdão, não falei. Deixa eu tentar destacar aqui. Que é isso aqui, ó, o ângulo que incide é igual ao ângulo que reflete. Então, esse ângulo incidente, ele é igual, isso vai ser importante, que eu vou precisar fazer umas continhas. Esses dois ângulos são iguais, tá? O ângulo com que chega é o mesmo ângulo que sai. Ô, gente, isso não é novidade, não, porque quando você vai
brincar, arremessar uma bola, alguma coisa assim, se você soltar a bola, ela bater no chão, ela vai bater no chão com um ângulo de 90 graus, assim, vertical. Ela vai bater e vai voltar na sua mão. Se você for jogar uma bola para alguém, você calcula mais ou menos o ângulo. Daí você faz isso meio que intuitivamente. Você vai, se estivesse na sala de aula, eu até faria isso. Teria uma bola de basquete para poder jogar para alguém. Quando eu vou jogar, eu jogo ela no chão com certo, o mesmo ângulo que eu jogo ela no chão, eu já calculo mais ou menos para ela bater no chão e ir até a sua mão. Então, se você for olhar, for imaginar que a luz fosse uma bolinha que você está jogando aqui, ó, ela bate, com o mesmo ângulo que ela bate no chão, ela sai. Né? Mesmo ângulo que ela bate, ela sai. Beleza? Tanto que se isso aqui fosse um feixe de luz, ó, com certeza tem, eu não usei. Tem luz que sai aqui reto e bate no espelho. Essa luz que bate no espelho aqui, ó, que desce e bate no espelho, quando bate no espelho, ela volta. Ela vai e volta. É igual a bolinha que você solta no chão, ela bate e volta. Aí, como não tem como ela ir lá, aqui eu faria o quê? Um prolongamento. Eu colocaria uma retinha aqui, um prolongamento, já que o raio não pode ir lá, mas se ele pudesse, ele iria e formaria a imagem lá, onde você está vendo. Né? Eu fazia um prolongamentozinho aqui, ó, mais um prolongamento. Todo raio que eu traçar aqui, gente, ó, se eu pegar um raio aqui, ó, deixa eu pegar um raiozinho aqui, ó. Se eu pegar um raio saindo aqui, ó, batendo no espelho, vamos mudar a cor para ficar parecendo raio. Laranja ali. O raio bateu aqui. O que vai fazer? Ué, você pode imaginar uma normal ali, bonitinha. Vou imaginar uma normal bonitinha aqui, ó. Você imagina uma normal. Aqui, ó. Vamos botar uma normalzinha ali, igual eu tô colocando, verde. Aí, o mesmo ângulo que você chegou, você vai refletir com o mesmo ângulo, ó. Com o mesmo ângulo. Mesmo ângulo que você chegou ali, ó. Você vai refletir. Só que esse ângulo que você vai refletir, ó, que é igualzinho que chegou, deixa eu colocar ele laranja aqui também, ó. Se você olhar, prestar atenção, esse raio bateu e refletiu. Tá, bacana. Ô, cara, se fosse possível ele ir lá na imagem, ele iria? Iria. Ó, praticamente uma reta aqui. Deixa eu colocar ele, sei lá, de amarelo aqui para chamar a atenção. Se fosse possível, ele iria, ó. Né? Só que eu ia fazer essa retinha aqui pontilhada, ó. Se fosse possível, ela iria. Todo raio que reflete, ó, se fosse possível, ele iria lá na imagem, ó. Então qualquer um que você traçar vai dar certo. Cara, então por que o exemplo não traçou esse que você acabou de fazer? Sabe por que não traçou? Deixa eu tirar ele daqui. Porque eu quero falar só dessa região aqui, ó, que está pegando o seu olho, ó. Essa região aqui eu chamo de globo ocular, visão, campo visual, perdão. Campo visual. O que estiver fora desses dois raios vermelhos aqui, ó, visual, eu não enxergo. Então o que está dentro do meu campo visual? Só isso aqui, ó. Né? Como se eu dissesse aqui agora. Quem está dentro do meu campo visual aqui? Só a Maria, só a Letícia, Bruna, né? As duas Letícia, Fábio, está dentro do meu campo visual. As únicas pessoas que eu estou enxergando aqui agora. Beleza? Então, só o que está entre esses dois raios refletidos aqui, ó, que formam o meu campo visual. Então, quando eu vou instalar um espelho, né, eu estou delimitando um campo visual. Beleza? Então, esses são os conceitos mais importantes e mais comuns que eu vou lidar aí com eles o tempo todo. Tá? Gente, daqui para frente, em termos de conceito, é pouca coisa que eu vou acrescentar. Vou continuar falando aqui real pro resto da vida, virtual pro resto da vida, prolongamento pro resto da vida, distância do objeto, distância da imagem, né? Campo visual, raio incidente, raio refletido. É isso que eu vou falar. Esse conceito, como eu estava falando antes, ele nem era dado no primeiro ano, porque do ponto de vista de habilidade intelectual, agora vocês teriam que estar lidando com mais fórmulas, mais equações, né? Seria o momento. Segundo ano, tradicionalmente, seria um momento que você está mais preocupado com teorias. Pouca fórmula e mais teorias. Você explica mais do que faz conta.
E no terceiro ano você volta fazendo as duas coisas, explicando e fazendo muita conta em física. Essa era a trajetória. Agora não. Está puxando, né? Até agora vocês viram conteúdos de mais conta, de mais raciocínio, e agora vai ver um de mais teoria. Tá certo? Tranquilos? Então é isso aí, galera. Tá aí a imagem que foi formada. E aí eu posso formar essa imagem de vários ângulos diferentes, né? Aqui tá como se eu estivesse de frente para o espelho, tá? Como se eu estivesse de frente para o espelho. Aí você tá vendo aqui a imagem. Se você olhar para frente, você vai ver o objeto. Se você olhar para o espelho, você vai ver a imagem lá dentro do espelho, né? Normal, você faz isso o tempo todo, né? Faz isso o tempo todo. Então, quem vai enxergar esse objeto aqui? Quem estiver dentro de um campo visual. Quem estiver dentro de uma região aqui, ó. Depende da posição que sua cabeça tiver, você não vai enxergar. Você vai enxergar o espelho, mas não vai enxergar a imagem aqui. Beleza? Então aí já começa a falar do DO, do DI, né, que é a distância do objeto, da imagem. Eles são iguais. No caso de espelho plano, são iguais. Quando mudarmos de espelho, aí a gente vai ter que calcular o DI, tá? Né? Por enquanto aqui está ótimo, porque eles são iguais, não precisa nem calcular. O exercício é obrigado a falar o DO, né? Então o DI é igual, beleza? E aí eu vou desenhar, vou começar a desenhar algumas imagens, tá? Colocar um espelho desse aqui, ó, gente, ó. Um lápis, vou colocar um espelho aqui na frente, ó, e desenhar a imagem. Aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Tem algumas questões que a gente vai resolver aí, né? Talvez na próxima aula mesmo, referente a imagens formadas por espelhos planos. Tá vendo que a ponta do lápis aqui, ó, ela tá mais próxima do espelho. Então a imagem da ponta do lápis também tem que estar mais próxima. A parte de baixo, que é a borrachinha do lápis, está mais distante. Então a imagem vai ter que estar mais distante. Por isso que dá essa inclinação. O lápis aqui, ó, fica apontado para a direita e do outro lado aqui o lápis fica apontado para a esquerda, ó. Tá vendo? É aquela coisa que eu falei na última aula. Eu sei que o Zoom já vai interromper aí. É o que eu falei na última aula sobre a mão direita e a mão esquerda. Olha onde que está meu dedão aqui na frente do espelho. Então meu dedão tem que ser a coisa mais longe do espelho aqui, é o meu dedão, ó. Quem está mais próximo do espelho? O dedinho, né? Então o dedinho vai estar mais próximo do espelho. Por isso que dá a impressão, olha se não dá a impressão que você está olhando para as duas palmas da mão ao mesmo tempo. Não dá a impressão? Você coloca o espelho no meio você põe aqui, ó, estende as duas mãos assim, ó, e põe o espelho. Imagina o espelho no meio, não daria certo? Então você está vendo exatamente isso, tá? Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso aí antes de passar aqui para espelho esférico, ó. Eu vou falar um pouco mais e resolver alguns exercícios sobre espelho plano. Tranquilos? Então, até mais, galera.